muito bem, soube fazer muito dinheiro e segue firme nessa tradição, e é disso que a gente vai falar agora. Jogadores negociados pelo São Paulo em 2018. Vendeu Prato para o River, 44,5 milhões de reais. Prato cheio. Oh, bela cifra, hein? Aí, para mim, um dos melhores negócios do São Paulo, vendeu para o Krasnodar o Cueva por 36 milhões de reais. Na minha opinião, um ótimo negócio. Vendeu o Rodrigo Caio, que muita gente fala, mas foi um valor bem aquém do que venderia para a Espanha e tudo muito mais. Além do momento dele. No momento, 22,2 é a cifra. O Petrus, para o Nasser, 22,1. Militão, 17,5. Aí já há controvérsias. Já há controvérsia, porque pelo potencial, pelo que Já. está jogando lá, E já não- tem uma transferência em vista aí, rumor É, começa... Ia sair de graça, né? Pelo momento do campeonato. O que... A chegada do Bruno Pérez, que não prejudicou muito aquela lateral do São Paulo ali, por mais que o Bruno tenha feito um golzinho aqui, características diferentes. Marquinhos Cipriano para o Shakhtar por 4,5, o Auro para o Toronto 2,3 e o Buffarini, lateral, que foi para o Boca Juniors por 1,5, total de 150,6 milhões de reais é a cifra do São Paulo negociada em 2018. Vocês destacam alguma dessas vendas aí como uma A venda? do Rodrigo Caio foi uma venda alta para o momento do jogador. Pelo momento. O Prato também acho uma venda meio pesada. Parruda, né? 44,5 milhões. É uma venda alta. Estou falando isso porque a gente, quando fala de São Paulo, a gente fala que tem um histórico, né? Já tem uma... E aí a gente pegou só nessa temporada de 2018. Mas, se você pegar jogadores do São Paulo como David Neres, vocês podem até me ajudar aí. Que foi para uma... Luiz Araújo. Luiz Araújo. Jogadores que jogaram muito pouco. Não sei se deu uma temporada. Luiz Araújo, David Neres. Né? Pois é, jogadores que saíram... Meio, né? Que era? Thiago Mendes, né? Thiago Mendes. Mas isso vem de longa data já, né? Se você pegar o próprio Lucas Moura, se pegar outros jogadores... Foi nesse meio do ano, né? No meio do ano saíram vários garotos ao mesmo tempo. Saíram vários garotos. E o São Paulo tem essa questão de, tipo, formar esses garotos, botar esses garotos para jogar e conseguir vender. Só que tem um outro time que está conseguindo fazer dinheiro também. E chegou muito próximo dessa cifra, que é o Palmeiras, com 148 milhões de reais. São Paulo está faturando bastante, o Palmeiras também faturou bastante em 2018. Vamos colocar na tela também, porque a gente não detalhou tanto quanto do Palmeiras, mas olha só, a gente tem uma comparação de São Paulo e Palmeiras. Olha lá, 148 milhões de reais em 2018, contra 150, quase 151 do São Paulo aí nesse ano. E a minha pergunta logo de cara para vocês é, essa tradição do São Paulo, a gente não vê no Palmeiras. Aí você fala, mas vendeu Gabriel Jesus, vendeu muito bem. Mas teve Roger Guedes, né? Teve... Mas não tem o mesmo peso desses anos vendendo. E a pergunta que eu faço é, mesmo assim conseguiu fazer um ano de venda muito bom, 148. Só que como é que faz para valorizar essa base para vender e fazer esses valores, sendo que não tem muito espaço ali no elenco para você colocar jogador para vender e tal? Mas o Palmeiras é diferente do São Paulo, né? Qual que é essa diferença, O São Paulo coloca os meninos para jogar, né? O caso do Palmeiras, pela necessidade, quando você adquire o status que adquiriu o Palmeiras nesses últimos anos em relação à briga por títulos, a pressão por títulos, aquelas coisas todas, o que acontece? Você tem uma cobrança natural. A cobrança natural chega para o treinador. O treinador ele é obrigado a ganhar. Se ele não ganhar, ele vai ser mandado embora. Então, ele precisa do resultado imediato. Para você trabalhar com garotos, muitas vezes você tem essa oscilação desses meninos. E aí você não tem a paciência e a tranquilidade para trabalhar. Porque dependendo se você coloca e ele não jogar bem, não conseguir jogar o que todos esperam, provavelmente ele vai ter dificuldades para dar sequência e depois ser vendido ou assumir a questão de titular. Na equipe do São Paulo, muitos desses jogadores jovens que saíram, muito pelas necessidades financeiras de não ter o dinheiro, coloca para jogar, elenco curto, por conta de outras vendas. Então, a gente olha para os meninos aqui, então coloca, aí o moleque joga e já está sendo vendido, até pela questão dos olheiros, né, que eles acompanham hoje os meninos desde os 13, 14 anos,
as categorias de base. Então, quando chega 17, 18, todo mundo já tem a ficha completa. E aí o menino joga 6 meses e já vai embora porque ele já está encaminhado por conta dessa pesquisa. Eu acho que é mais isso. A tendência, por exemplo, se o São Paulo continuar, começar a conquistar títulos importantes com uma sequência, dificilmente você vai ter essa facilidade que tem para colocar os meninos para jogar como o São Paulo vem fazendo nos últimos anos. É por carência mesmo, então. É por né? carência. Infelizmente, hoje no futebol brasileiro, os garotos recebem as oportunidades para poder, por carência, por necessidade financeira. Hoje seria um momento ideal para o Palmeiras colocar o papagaio para jogar. Porque tem um time sólido, um time que você pode colocar o moleque para jogar, que tem do lado dele jogadores experientes para... Errou? Calma, papagaio. Fica aí tranquilo, deixa eu te orientar, deixa eu fazer... para ele poder ter essa evolução dentro da equipe do Palmeiras. Costuma funcionar. Errou, dá licença que tem outro pedindo passagem. Não, e aí nem vai ter, porque hoje o Palmeiras, pela necessidade dos títulos, dificilmente você tem a tranquilidade para falar, não, fica aí tranquilo, pode jogar. Você tem que ganhar, não jogou? Sai, tem outro ali que está ali. É a mentalidade. O próprio Felipão, quando chegou dos destaques do Felipão foi isso. Começou a rodar o elenco, Motivou então todo mundo jogou. Motivou todo mundo. Jogou. Hoje, para um menino que entra, não joga bem, hoje ele tem uma concorrência muito grande. Sim. Ele, de primeira opção, ele pode ser a segunda, depois ele pode se tornar a terceira, dependendo da performance. Por isso, vai para um time menor, aprende, toma pancada, toma porrada, tal, volta mais maduro, entendendo do lugar de onde saiu. Normalmente funciona dessa forma. Mas Gabriel Jesus foi um ponto muito fora da curva. Mas ele é fora da curva, né? Para o futebol brasileiro, na posição, naquele momento, ele era fora da curva, né? Eu acho que o venda de jogador por si só não é um indicador de boa gestão. Acho que é preciso conciliar esse número, né, que o clube costuma ostentar, com resultado esportivo. Se um clube como o Palmeiras consegue ter desempenho, consegue ganhar título e, ao mesmo tempo, manter as finanças sólidas, negociando o jogador, fazendo essa roda girar. No caso, o Palmeiras tem feito a roda girar. Ele negocia jogador e já reinveste, comprando outros, comprando prioridade, recheando. O Palmeiras tem melhor nesse balanço, se for analisar. Sim, e aí... Não pesou tecnicamente. E aí, nesse caso, é um indicador de... tem boa gestão no Palmeiras. No caso do São Paulo, acho que o São Paulo está tentando se reorganizar para chegar nesse patamar do Palmeiras. Acho que é um passo, mas quando o torcedor do São Paulo olha para trás, vê 2017, saída de David Neres, Luiz Araújo, com poucos jogos pelo time, quando o torcedor começa a pegar um gosto, o jogador já saiu. A saída do Militão, que mesmo saindo de graça depois, era um jogador muito importante para o time, e se o São Paulo tivesse o conforto que o Palmeiras tem hoje, o Palmeiras pôde se dar o luxo de manter o Dudu, um jogador importantíssimo, com várias propostas, e segurou, conseguiu resultado com isso. O São Paulo não pôde e foi uma escolha ali naquele momento de tentar conseguir um dinheiro pelo Militão por um acordo que não havia conseguido fazer antes. Então acho que para o São Paulo, acho que esse é um exemplo emblemático que mostra que ainda há uma distância de gestão profissional, de gestão com resultado entre São Paulo e Palmeiras. É claro que os indícios mostram que o São Paulo pode chegar lá. Mas acho que vejo que o São Paulo não pode se iludir de achar essa fama de bom vendedor, temos uma base que a qualquer hora vai nos dar esse jogador de 40, 50 milhões e deixar de lado o que mais importa para o torcedor, que é o campo, de ver esses jogadores produzindo para o São Paulo e dando títulos para o clube e não sendo vendidos, que esse título fica mais com o dirigente, o torcedor não usufrui de uma alta cifra vendida pelo clube. Tem um comentário aqui, do Douglas Vinícius. O São Paulo faz investimentos altos, mas em compensação consegue lucros nas vendas, como o exemplo aí do Lucas Prato. Creio que com o Pablo vai dar muito lucro para o São Paulo ainda. Será que essa questão de saber vender bem foi também algo que, por conta disso, o Atlético, na hora de liberar o Pablo e vender o Pablo para o São Paulo, o fez querer tanto ficar com uma porcentagem do atleta pensando nessa... O Atlético ele se planeja melhor do que o São Paulo hoje em dia. O Atlético tem um planejamento que segue, vendeu o seu principal jogador de final de ano aí, dentro desse planejamento. O São Paulo não é dentro do planejamento do São Paulo. O Palmeiras foi um pouco próximo disso.
O São Paulo é a galinha de ovos de ouro lá, que vai lá e pega aquele ouro lá que é a joia do ouro. Mas se a galinha... Se der um piripaque na galinha, tem esse perigo. Quantos tinha status de titular que o São Paulo vendeu, né? Prato, Militão, Thiago Mendes, né? O Devineri estava chegando nisso. O Palmeiras não, o Keno. De titular, assim, pesou o Keno. E foi bem reposto. Sim, é importante o São Paulo conseguir mostrar a outros clubes que é uma estrutura interessante para o jogador, para o empresário, para outros clubes. Acho que essa credibilidade o São Paulo tem conquistado, mas aí eu preciso ressaltar que essa fama do bom vendedor não necessariamente garante o sucesso de um clube. E a gente, o Cruzeiro tinha essa fama, o Cruzeiro tinha fama de bom vendedor, mas conseguia resultados esporádicos. Vencia um campeonato, no outro ano já brigava para não cair, porque a dificuldade era uma dependência desse tipo de receita com venda de jogador. Você não consegue manter elenco, tem dificuldade, a rotatividade por isso. É muito grande, o próprio Corinthians com desmanche. Então não dá para ter como parâmetro somente a fama de bom vendedor, os negócios que o clube faz, mas principalmente o que o clube consegue capitalizar desses jogadores, o que o Prato ofereceu ao São Paulo. O São Paulo conseguiu ganhar títulos com o Lucas Prato e depois revendê-lo? Não, conseguiu apenas um bom negócio. Então, acho que é preciso dar esse passo adiante que o Palmeiras já conseguiu. Ele consegue fazer essa roda girar, ganhando títulos, conquistando e sempre com um elenco muito forte. Mandar um abraço aí, mandar um beijo para o Roninho Fernandes. Manda um feliz aniversário para minha filha, Melissa. Feliz aniversário para você, Melissa. Um ótimo ano de 2019 para você. Tem um comentário aqui que é bem pertinente. Acho que agora eu perdi aqui. Cadê? Aqui, ó. O Washington Fernandes. Se venda de jovens jogadores fosse sinal de bom negócio e o crescimento... Como que é? Se venda de jovens jogadores fosse sinal de bom negócio e crescimento, os clubes da Europa estariam falidos. Eles só compram. E nós, milionários, porque só vendemos. É bem isso, né? Tem lógica no comentário dele. Então, enfim, só para a gente encerrar esse assunto, não é porque as cifras estão parecidas ali... O peso é diferente. Que o peso é totalmente diferente para o clube. Os clubes precisam criar estratégias para não serem tão vulneráveis a essas investidas. É óbvio que há um abismo, né, entre realidades do futebol europeu para o futebol brasileiro, mas é possível clubes grandes como São Paulo, Palmeiras, Flamengo resistir um pouco mais, ter esses jogadores. O Santos era tido como um time que resistia mais, né, Brila? Sim, porque dá espaço ao jogador, né? O jogador sabe que ali ele vai ter um tempo de maturação, o clube respeita esse processo. Então, acho que no caso do Palmeiras, e aí tem uma gestão bem sucedida, mas pode e deve melhorar na base, tentar revelar mais jogadores, dando espaço, e também acho que aí entra uma decisão de executivos. O Alexandre Matos tende, pela carreira dele, até aqui como executivo de futebol, a escolher o tiro fácil, não a aposta de longo prazo. Acho que na lógica Alexandre Matos de ser, não existe esse espaço... A lógica predatória, né? Não, mas para o clube ver, ganhando título, está funcionando, tem elenco... Tem crédito? Dá certo, mas é possível criar um espaço no elenco, como o Zé falou, no elenco como o Palmeiras, para jovens valores. E a base do Palmeiras tem brigado por títulos valores, tem sido competitiva títulos, em torneios, né, de base. Então, acho que dá para o Palmeiras olhar como o São Paulo precisa... ter o Palmeiras como um exemplo de gestão e de boa venda com resultado esportivo, o Palmeiras pode ver o São Paulo como exemplo de uma casa de lapidação de bons valores e que consegue dar espaço, consegue ter um retorno do investimento que faz na base. Tá, e vamos trocar um pouquinho de assunto, fã de esportes, porque o jornal uruguaio O País, ele divulgou aquela tradicional seleção que eles fazem